Quem conversa conosco no MPSP+, é o promotor Luiz Fernando Rocha, de atuação bastante destacada na área ambiental. Doutor, o senhor integra a comissão instituída pela Procuradoria-Geral de Justiça para acompanhar a implementação do Código Florestal em São Paulo. Por que esse tema preocupa o Ministério Público? Oi, Cláudio. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar aqui conversando com você sobre meio ambiente, sobre o Código Florestal e sobre a legislação estadual acerca do meio ambiente. Na verdade, Cláudio, nós, aqui no Ministério Público do Estado de São Paulo, sempre acompanhamos toda a normatização que tange ao meio ambiente. Inclusive, a Lei 12.651, que é o denominado aí novo Código Florestal, 12.651 de 2012, sempre foi envolta de muita polêmica, de muita discussão, desde os seus debates no Congresso Nacional até as ações de inconstitucionalidade depois que tramitaram no Supremo Tribunal Federal. E o Ministério Público do Estado de São Paulo, Cláudio, sempre esteve muito próximo desses debates, dessas discussões, e não se furtou da sua responsabilidade. Inclusive, nós aqui em São Paulo participamos das representações que originaram as ADINs no Supremo Tribunal Federal da Lei 12.651. Aí veja, Cláudio, após as discussões e as decisões sobre a Lei 12.651, que é o Código Florestal, o Estado de São Paulo, ele editou a Lei 15.684, em 2015. E para piorar a situação. Por quê? Porque nós também, nesta época, fizemos um estudo dessa lei, que é o denominado Código Estadual, Código Florestal Estadual, e chegamos à conclusão que havia vários dispositivos inconstitucionais. Representamos para o nosso Procurador-Geral de Justiça, à época, e ele também ajuizou uma ADIM no Tribunal de Justiça de São Paulo, acerca da Lei 15.684. Recentemente, esta ADIM já foi julgada, agora pende de alguns recursos extraordinários, mas que não suspende a eficácia da lei. O Estado, em razão de todo esse contexto, editou agora em 2020, veja, Cláudio, 8 anos após o Código Florestal, em 2012, 2 decretos e 4 resoluções. E nós, como sempre acompanhamos toda essa tramitação e não nos furtamos a nossa responsabilidade social e institucional, criamos aí na Procuradoria-Geral de Justiça esta comissão para estudar esses decretos, essas resoluções, para nós concluirmos se esses decretos e resoluções estariam ou não beneficiando o meio ambiente e cumprindo a legislação federal e a própria Constituição. Em razão disso, nós chegamos às várias conclusões sobre esses 2 decretos, essas resoluções, e isso, então, é a sua pergunta, por que preocupa o Ministério Público, por que o Ministério Público sempre acompanha essas questões? Porque as questões florestais, Cláudio, estão intimamente relacionadas com toda a biodiversidade, inclusive a questão hídrica, está intimamente relacionada. Quando nós discutimos aí a legislação, a normatização florestal, na verdade nós estamos discutindo todo o meio ambiente, né? Então, a fauna, a flora propriamente dita, os recursos hídricos, a questão do solo, e o Ministério Público de São Paulo sempre acompanhou e acompanhará todas essas questões. No relatório finalizado agora em dezembro, a comissão alerta para a importância de se considerar a Lei da Mata Atlântica na redação dos atos infralegais.
Qual é a importância deste bioma e o que o Ministério Público tem feito para preservá-lo? O que é a Lei da Mata Atlântica? A Lei da Mata Atlântica regulamenta a proteção e uso da biodiversidade e recursos dessa floresta. Seu objetivo principal é assegurar direitos e deveres dos cidadãos e de órgãos públicos no que se refere à exploração consciente dos seus recursos. Com a edição do Código Florestal em 2012, Cláudio, nós tivemos, como eu já disse, várias polêmicas, várias discussões, inclusive de inconstitucionalidade, de inconsistências deste Código Florestal. E nós concluímos, não só em São Paulo, mas no Ministério Público do Brasil todo, que no bioma Mata Atlântica deve-se aplicar, em primeiro lugar, a Lei da Mata Atlântica, porque ela é especial, ela é específica em relação à norma geral, que seria o Código Florestal. E em razão disso, só para nós pontuarmos, o bioma Mata Atlântica, ele ocupa 70% da população brasileira. E é de suma importância em razão da biodiversidade que existe neste bioma. Então, em razão disso, a nossa preocupação de preservarmos o bioma Mata Atlântica, que nós já tivemos aqui inicialmente na cobertura vegetal do estado de São Paulo, mais de 80% dessa cobertura. Hoje nós temos aproximadamente 12% a 13%. Em primeiro lugar, nós temos que tentar preservar, restaurar aquilo que foi degradado em razão da importância desse bioma, sem desprezar, Cláudio, o cerrado, que nós temos aqui no interior do estado de São Paulo. Inclusive hoje nós também discutimos o Ministério Público e enfrentamos muitas dificuldades na preservação do cerrado, que, para você ter uma ideia, nós só temos 2% de cerrado no estado de São Paulo hoje. E também a floresta semidecidual, que é a floresta de transição entre o bioma Mata Atlântica e o cerrado. Todos são de suma importância, mas o nosso destaque para o bioma Mata Atlântica é em razão das especificidades deste bioma para o estado de São Paulo e para o Brasil todo. No seu entendimento, os decretos devem realçar a importância de se fazer a compensação de reserva legal no próprio estado, em vez de em outras unidades da federação? Essa é uma questão muito interessante, que inclusive nós discutimos já desde o projeto do Código Florestal, né? Porque, veja, é um absurdo, Cláudio, nós, por exemplo, aceitarmos uma área de reserva legal. Vamos supor que aqui, na região mais rica do estado de São Paulo, que é a região do Paranapanema, né? Nós tirarmos uma reserva legal daqui e colocarmos lá no Nordeste. Então, veja, além do prejuízo ambiental, nós temos um prejuízo social, ou seja, socioambiental, porque esta sociedade daquele local que nós estamos furtando essa sociedade o direito do meio ambiente equilibrado e levando para outra região, para outra unidade da federação. E nós vamos além, Cláudio. Nós, nos nossos estudos aí, não só jurídicos, mas técnicos, que nós contamos nessa comissão com os nossos assistentes técnicos do Ministério Público, né, um trabalho magnífico que eles fazem, nós demonstramos, inclusive, juridicamente, que esta compensação de reserva legal, ela tem que ser dentro da mesma microbacia, porque o Código fala em equivalência ecológica. Nós já tivemos uns exemplos clássicos, Cláudio, por exemplo, no município de Cândido Mota, no interior de São Paulo. Nós já tivemos proprietário dali, no município de Cândido Mota, que queria compensar sua reserva legal lá no litoral sul de São Paulo, região de Cananéia, Jacupiranga. Vejam, o que nós fizemos? Nós demonstramos para o judiciário, à época, através de uma ação civil pública, o prejuízo que ia provocar para aquela sociedade e para o meio ambiente. Então, além de não aceitarmos, entre aspas, discutirmos muito isso, essa compensação em outras unidades, mesmo dentro do estado de São Paulo, inclusive por esses decretos, Cláudio, há a possibilidade de compensação dentro de unidades de conservação.
O que nós também entendemos que isso deve ser feito em último caso, superadas todas as outras fases desta compensação. O senhor está secretariando o GAEMA, o grupo do Ministério Público de São Paulo voltado à defesa do meio ambiente. Existem metas comuns que unifiquem os diversos núcleos do GAEMA no Estado? O GAEMA, Cláudio, foi criado em 2008, né, que é o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente. E nós temos no Estado de São Paulo 11 núcleos do GAEMA. Então, até um esclarecimento que é importante, na verdade o GAEMA é um só, é um grupo, dividido em núcleos pelo Estado, né? E como ele é um grupo, como que nós assim funcionamos? Nós temos anualmente uma reunião com a sociedade civil e com os promotores que compõem a rede de cada núcleo. Nestas reuniões, nós extraímos as metas locais e as metas regionais, as metas gerais, perdão. O que significa isso? Então, por exemplo, você tem um rio lá na sua região que é importantíssimo o trabalho em torno das áreas de preservação permanente. Por exemplo, o Rio Paranapanema. Então, aquilo vai ser uma questão local, uma meta local, né? E nós temos metas gerais. O que são essas metas gerais? Objetivos comuns a todos os núcleos. E aí que nós desenvolvemos projetos de atuação em conjunto em relação àquele objetivo. Por exemplo, agora durante a pandemia, nós tivemos 2 trabalhos de todos os núcleos, né, em torno de 2 objetivos. Primeiro, a questão de resíduos sólidos, especificamente em relação aos catadores, a coleta seletiva. Elegemos esse objetivo e todos os núcleos trabalharam nas suas localidades, nas suas regiões, bacias hidrográficas, nós somos divididos territorialmente por bacias hidrográficas, naquele objetivo. E um outro trabalho que nós fizemos, que norteou todos os núcleos, foi com relação à qualidade da água e à universalidade da água agora, durante essa pandemia que nós vivenciamos. E também nós tivemos já, fora a época da pandemia, outros projetos, por exemplo, unidades de conservação, agrotóxicos, e agora em 2021, nós já estamos aí marcando já a nossa primeira reunião para 2021, para nós traçarmos 2 ou 3 projetos comuns a todos os núcleos do GAEMA. Na minha opinião, existe um falso dilema hoje na sociedade brasileira, quando se contrapõe preservação ambiental a desenvolvimento econômico. Qual é a sua visão sobre essa questão, doutor? Cláudio, há sempre essa dicotomia, né? É como se fosse uma batalha interminável. Aquele que quer preservação não quer o desenvolvimento. Aquele que quer o crescimento não quer a preservação. Isso é uma dicotomia equivocada, Cláudio. Por que é equivocada? Aí nós fazemos uma leitura em relação à sustentabilidade. Por quê? Porque principalmente nos dias de hoje, o que nós vemos? Qual que é a discussão? Que a preservação ambiental impede o desenvolvimento econômico. E, na verdade, a preservação ambiental, ela auxilia o desenvolvimento econômico. O que ela impede é o crescimento econômico. Mas crescimento e desenvolvimento não são a mesma coisa? Não. Crescimento econômico, ele não leva em consideração a sustentabilidade socioambiental, diferente do desenvolvimento. Então, quando nós falamos em desenvolvimento, para você ter uma ideia, lá na comunidade europeia, tem um princípio, que agora não me recordo o nome, que todas as grandes obras, todos o que leva em torno o desenvolvimento, em primeiro lugar, passa pelo meio ambiente, para depois passar para as outras áreas. Então, vejam,
E aqueles que são conscientes, os grandes empresários, grandes produtores e mesmo aqueles microprodutores rurais, né, eles têm essa consciência. Por quê? Porque eles extraem a sua subsistência, e subsistência não só do ponto de vista alimentício, mas econômica, de onde? Da natureza, né? Então, em razão disso, nós procuramos sempre demonstrar que a preservação ambiental não impede o desenvolvimento econômico. Pelo contrário, contribui com o desenvolvimento. Eu agradeço pela sua entrevista, em que tratamos da questão ambiental, esta área tão importante para a atuação do Ministério Público. Muito obrigado, Cláudio. Eu que agradeço, em nome do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, em nome da comissão, né, que você me convidou aqui para falar sobre os trabalhos da comissão, sobre os trabalhos do Ministério Público aí estadual na área do meio ambiente. Estamos sempre à disposição, é uma honra estar aqui com você, Cláudio. Muito obrigado. E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com/mpspoficial. Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram, MPSP_oficial. Twitter, MPSP_oficial. E Facebook, MPSP.oficial.